Salve, salve família vascaína, e aí como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thiago, estou aqui para mais um vídeo nos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco, então se você não quer perder nenhum vídeo, nada do que acontece no dia a dia, vai acontecer no jogo de hoje, do noticiário vascaíno, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para não perder nada, como disse, compartilha com seus amigos, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, para aumentar cada vez mais a família Mário Coelho Vasco, a família vascaína, a família que mais cresce no YouTube. Então, já segue esse protocolo aí para você não perder absolutamente nada, porque aqui a gente posta vídeo de manhã, de tarde, de noite, temos lives, vídeos de madrugada, a gente tem tudo que você precisar, a família Mário Coelho traz para você. E hoje, lembrando que estaremos em loco, toda a equipe Mário Coelho estará em São Januário para cobrir a partida contra o Lanús. Então, hoje terá zona mista, hoje terá coletiva de imprensa, como a gente sempre costuma trazer, hoje terá cobertura na íntegra nas redes sociais. Lembrando que não podemos filmar o campo, isso é algo que é uma regra da Conmebol, então é muito complicado que a gente descumpra essas regras. Na verdade é muito complicado, não, na verdade é impossível que a gente descumpra essas regras, porque aí nossos conteúdos serão derrubados diretamente, então teremos que fazer uma cobertura diferenciada, cobrindo mais a parte da torcida, porque obviamente a gente não tem os direitos de transmissão, então temos essa restrição da Conmebol, tem a restrição de bandeiras, de baterias, de tudo, a Conmebol restringe, mas enfim, acho que isso é algo pertinente a se dizer, mas talvez não nesse momento. Estamos aqui para falar, obviamente, além da nossa cobertura, que faremos daqui a pouco, no momento são 5 da tarde, então daqui a algumas horas já iremos nos dirigir para a colina histórica, então não deixe de acompanhar as redes sociais do canal Mário Coelho, Twitter, Instagram, fica de olho em tudo, até aqui o próprio YouTube mesmo, TikTok também, para você, como já disse, não perder nada, beleza? Então, hoje eu vim trazer o histórico do confronto entre Vasco e Lanús. Vasco e Lanús, que acho que possuem isso em comum, não temos os treinadores 100% estabelecidos no cargo. Acho que o treinador do Lanús, né, do clube argentino, até balança mais do que o Carille, mas o Carille também não vê numa situação tranquila. Então, acho que os clubes têm isso em comum. Estão ali no meio da tabela dos seus campeonatos. O Lanús, no seu grupo, está em zona de playoffs, mais perto de sair da mesma. Então é muito complicado. E os dois também empataram com seus maiores rivais, como eu disse no último vídeo. Então são coisas que os dois têm em comum ali, por enquanto. Por enquanto. E também tem o mesmo número de pontos. Olha, acho que o Lanús acho que até estão tendo bastante coisa em comum sem querer. Mas falando do histórico de confrontos das duas equipes, é um histórico muito curto, mas é um histórico decisivo, para ser bem sincero. São apenas 4 confrontos, sendo que foram em 2 oportunidades de mata-mata, ou seja, 2 jogos ida e volta, o que totalizam 4 confrontos. O primeiro foi há 13 anos atrás, na Copa Sul-Americana de 2007. Meu amigo, quem é que lembra da Copa Sul-Americana de 2007? Eu, particularmente, não me recordo, já era nascido, mas não me recordo. Mas com certeza tem alguém que está assistindo esse vídeo agora que lembra, e eu gostaria que você dissesse aqui nos comentários qual foi a sensação de ver esse confronto que acabou com moldes emocionantíssimos, mas positivos pra gente. Bom, no primeiro confronto, o Vasco foi até o La Fortaleza, lá na Argentina, para enfrentar o Lanús, né? Enfrentar o Lanús dentro de seus domínios, e tomou um 2-0. Jogando na casa adversária, o Vasco tomou um 2-0 e precisaria voltar a São Januário e reverter o placar com 3 gols de diferença, meus amigos. 3 gols de diferença a gente sabe que é extremamente complicado, ainda mais jogando contra os sul-americanos, que são catimbeiros, que a gente sabe. Porém, Leandro Amaral fez chover esse dia, fez 2 gols, e o último, na Bacia das Almas, aos 45, 47 do segundo tempo, foi finalizado por Allan Kardec, que fez o gol. Allan Kardec, quem é que vai lembrar, né? Allan Kardec, Leandro Amaral, Silvio Luiz, Guilherme, Conca. O Conca não jogou essa ocasião, vinha bem na época, mas não jogou nessa partida. E o jogo foi resolvido por Allan Kardec e Leandro Amaral. Leandro Amaral fez 2, Allan Kardec fez 1. E na Bacia das Almas, o Vasco conseguiu virar ali a eliminatória e passar de fase para as quartas de final daquela Copa Sul-Americana.
Então, se você lembra desse jogo, da sensação que foi comemorar o gol do Allan Kardec, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, pra gente de repente comparar com o dia de hoje. Vai que tem um jogo emocionante, ou vai que é um amasso nosso. Então vamos comparar com hoje, deixa aqui nos comentários o seu sentimento naquele gol. Lembrando que o Vasco nunca foi campeão da Copa Sul-Americana. Nós já ganhamos a precursora da Sul-Americana, que é a Copa Mercosul, em cima do Palmeiras, aquela virada histórica, mas ainda não contava como Copa Sul-Americana. Ela viria a ser futuramente a Copa Sul-Americana, mas ainda não conta. Então o Vasco está em busca desse título inédito. Mas enfim, o Vasco não foi campeão naquela ocasião em 2007, apenas passou de fase até as quartas de final. E querendo ou não, temos uma história, temos uma situação semelhante com o Vasco Lanús de 2012, quem é que lembra? Trembala da Colina, Diego Souza, Alexandro, Bernardo, Fernando Praz, Dedé. Então, não te massa, né, cara? Até para quem é mais novo, acho que já se lembra dessa época. Foi uma época boa, no meio de tanto deserto. Foi uma época ali que a gente encontrou um oásis, de certa forma, durante um tempo, e a equipe do Vasco dessa vez jogou o primeiro jogo em casa e fez o seu dever de casa, querendo ou não. Ganhou por um placar magro de diferença, ou seja, ganhou por um gol de diferença, né? Mas o resultado da partida foi 2-1, um gol do Alexandre e um gol do Diego Souza. Quem é que lembra daquele gol do Diego Souza, a lá Roberto Dinamite, dominou no peito, chapelou o zagueiro do Lanús, meteu a bola de primeira lá no gol, estufou a rede de São Januário e fez o jogo na ocasião ali, né, ficar 2-0. O Vasco estava abrindo 2 gols de diferença naquela ocasião, mas na segunda etapa o Lanús diminuiu o jogo e foi para a Argentina com a desvantagem de um gol, o que era muito possível, o que tornou muito possível a reversão para a equipe argentina, e o Vasco foi jogar na La Fortaleza. Em La Fortaleza o Vasco abriu o placar com um chute do meio da rua do Newton, mas não conseguiu manter a posse de bola, não conseguiu manter o Lanús na roda e tomou a virada por 2-1. Lembrando que na ocasião, se a equipe adversária fizesse um placar igual foi no jogo da ida, por exemplo, o Vasco fez 2-1 na ida, o Lanús fez 2-1 na volta. Então o placar agregado ficou igualado, obviamente, e a partida ia diretamente para os pênaltis. Respirei fundo aqui porque eu me lembro muito bem dessa ocasião, mas deu tudo certo. O Vasco passou nas penalidades e avançou até a próxima fase, no que viria a ser ali a nossa despedida da Libertadores de 2012, naquele confronto histórico contra o Corinthians, que não foi positivo para a gente, mas com certeza deixou um ensinamento na cabeça de muitos vascaínos. Mas enfim, o Vasco tinha passado do Lanús, até uma sensação de que sofreu mais do que deveria, mas deu tudo certo, a gente passou, e a gente espera sair, obviamente, com resultado positivo, de novo jogando dentro de casa contra a equipe do Lanús hoje, e assumir ali a liderança do grupo G da Copa Sul-Americana e encaminhar nossa vaga para as oitavas de final, e de repente agora a gente conseguir passar das oitavas, das quartas, das semi e ganhar a final lá na Bolívia, ser campeão, ganhar a premiação, voltar a ser feliz, voltar a comemorar um título aí depois de tanto tempo, rapaziada, um título inédito, nada melhor, né? Então é isso, eu vim contar um pouquinho para vocês aqui dessa retrospectiva entre Vasco e Lanús, pré-jogo, para deixar vocês também na expectativa, e se você se lembra, até esqueci de falar, se você se lembra de qual foi a sensação de enfrentar o Lanús naquela Libertadores de 2012, se você foi surpreendido pela equipe do Lanús, se você achou que o Vasco sofreu mais do que deveria, ficou nervoso nos pênaltis, diz aqui nos comentários, quero ouvir sua história. E não perca o pós-jogo de hoje, porque a cobertura vai ser fenomenal, beleza, rapaziada? Muito obrigado por terem assistido, tamo junto e até a próxima.